Bonsoir, bonsoir! Sejam todos muito bem-vindos! O Canadá tá mesmo recrutando brasileiros? E por quê? O que danado está acontecendo nesse país? E aqui tem algumas manchetes, tá? De reportagens que saíram nos últimos meses. O Canadá quer atrair 1 milhão de imigrantes até 2023. O Canadá espera atrair 1 milhão de imigrantes até 2023. Veja como ser um deles. É muito importante o trabalho de pesquisa. Vocês precisam pesquisar, vocês precisam tomar as rédeas, tá? Tanto do Plano Canadá de vocês e dos estudos de francês. Isso não quer dizer que você não deva ter um auxílio, pelo contrário. Tomar as rédeas faz parte aí, você fazer a sua pesquisa, mas também confiar num profissional qualificado, formado, com experiência na área para te auxiliar. Quais são as províncias que mais recebem imigrantes? Então vocês têm, em primeiro lugar, Ontário, que faz fronteira aqui com o Quebec. Tem depois a Colômbia Britânica, que é onde fica Vancouver. Tem muitos brasileiros que vão para lá. E em terceiro lugar está a província do Quebec. Saibam que tem muita gente que foge do Quebec. Por que fugiriam dessa província, Cecília, se você está falando que ela é tão maravilhosa? Primeiro ponto, é o frio. Aqui faz frio, gente, não tem pra onde correr, faz frio. Quem me acompanhou aí no Instagram nesse inverno, esse foi o nosso primeiro inverno, saibam desde já que foi um inverno especialmente longo, especialmente frio. Todo mundo que tá aqui fala, foi o meu primeiro, então é a minha referência. Foi longo, mas se a gente souber se vestir, souber aproveitar, souber curtir aí o esporte de inverno, sair de casa, saber fazer amigos, passa assim de boinha, tá, gente? De verdade, eu não sofri. Pra mim foi mais fácil até do que eu achei que seria, mas porque eu já vim sabendo que seria difícil. Então é importante se preparar psicologicamente aí, tá? E segundo ponto, que faz com que muitas pessoas fujam, evitem o Quebec a todo custo, é a exigência com a língua francesa. Porque o Quebec é a única província do Canadá cuja única língua oficial é o francês. Então a gente fala que o Canadá é um país bilíngue, mas é um bilinguismo que não é assim, o Canadá inteiro é todo bilíngue, sabe? A maioria das províncias só fala inglês, né? Tem a língua inglesa como a única língua oficial. Tem o Quebec, em que a única língua oficial mesmo, gente, do Quebec é o francês. Então, para imigrar para cá, você pode até vir falando inglês, você pode se virar em inglês em Montreal, especialmente aqui em Quebec, não recomendo. É mais difícil encontrar pessoas que falam inglês aqui. Mas em algum momento aí, pro seu projeto de imigração, se você deseja se instalar aqui e migrar para a província do Quebec, você vai precisar fazer um teste de proficiência em compreensão e produção oral. E aí, como é que você faz? Então, você vai precisar do francês aí de qualquer maneira. O que acontece aqui agora? Qual é a relação? Porque a gente já viu que o Canadá tá precisando de mão de obra e que está contando com a ideia de ter 1 milhão de imigrantes até 2023. Não falei por quê pra vocês, né, gente? A população está envelhecendo, tem muita gente se aposentando. A taxa de natalidade passou durante muitos anos muito baixa, tá? Então, falta jovem, falta mão de obra aí pra trabalhar. E aí, qual é a solução? Tem muitos aposentados que continuam trabalhando. Aí o governo precisa se mexer, porque isso atravanca a economia, né? E um país com a economia travancada, fica complicado, não vai pra frente, né? Então, como fazer para continuar o crescimento econômico aí do Canadá? Precisa de mão de obra. Onde achar essa mão de obra? Então, tem vários auxílios, tanto para as pessoas que já estão aqui se formarem, tá? Então tem bolsas, tem bastante coisa aí. As propostas de emprego são assim, as ofertas de emprego. Primeiro, você vai nas lojas, você anda na rua, você vê na porta das lojas, assim, bem grandes vezes, nos Ambochon, estamos contratando. Eles fazem propaganda. Eles fazem propaganda do tipo assim, venha trabalhar conosco e receba tal benefícios, receba... pague menos em tal lugar, tenha bônus, não sei das quantas. Eu até filmei, eu tirei print de uma propaganda que eu vi recentemente. Depois eu vou colocar lá nos stories do Instagram pra vocês verem, que é assim: você tem muita experiência? Você tem alguma experiência? Você tem pouca experiência? Você tem nenhuma experiência?
qualquer que seja o caso, a gente te contrata. Eu adorei. Gente, ilustra demais como eles estão apavorados, tá? Então, o plano de ataque do governo realmente se baseia em buscar mão de obra qualificada onde? No estrangeiro. E aí o que acontece? É brasileiros mesmo isso daí? Fiquem desconfiados, claro. Essa história assim, o Canadá quer brasileiros? É uma meia verdade, tá? O Canadá, ele quer mão de obra qualificada. E o Quebec, mais especificamente, quer mão de obra qualificada francófona. Então, o Quebec organiza várias missões de recrutamento em países francófonos, como a França, como Bélgica, como Tunísia, Marrocos, entre outros. E muitos também na América Latina, porque o espanhol tem a mesma origem que a língua francesa. Ambos são línguas latinas. E a qualidade de vida aqui, gente, na América Latina, convenhamos, não tá lá essas coisas todas. Então é onde eles encontram pessoas dispostas, né, com vontade de tentar imigrar, porque imigrar em si não é a coisa mais fácil do planeta não, tá, gente? Não é assim um passeio no parque, não imigrar. O imigrante, ele vai ter perrengue, ele vai estar longe da casa dele, ele vai ter que reaprender tudo. Não vão poder dizer depois que eu falei que era fácil, moleza, barato, venha. Dependendo de como a gente vive, aí eu já falei pra vocês, depende muito de onde a gente vem, a gente tem que olhar, né, de onde tá vindo essa pessoa. Pra muita gente vale a pena, pra mim vale a pena esse perrengue de imigrante. Na verdade, basicamente, escolher a sua dificuldade. O Brasil acaba sendo, então, o 7º país com mais imigrantes desembarcados no Canadá. É o 7º país. Então, tem também um fundo de verdade aí quando fala que o Canadá quer brasileiros. Mas, claro, não é assim. Não tá na lista de prioridade deles ser brasileiros. O que ele quer é profissional qualificado. É gente que vai aprender francês. Gente que vai se adaptar. E eles encontram isso onde? Em vários países, incluindo o Brasil. O Brasil todo especial, gente. Porque a gente estuda pra caramba, nós somos um povo assim super estudioso. Eu sei que a gente tem vários estereótipos e o de estudioso não é um deles, mas é real. Vi inclusive um vídeo essa semana de um gringo falando isso. Uma coisa que ninguém fala, mas os brasileiros estudam o tempo inteiro. A gente estuda, porque a concorrência é tão grande no nosso país que a gente precisa se destacar de alguma maneira. Então a gente estuda. E a gente estuda e trabalha ao mesmo tempo. Então a gente adquire experiência muito, muito rápido. Depois, apesar de aprender uma língua estrangeira ser desafiador para todo mundo, nós, brasileiros, temos facilidade graças à semelhança do francês com o português. Imagina, gente, é muito mais fácil pra gente aprender francês do que para um chinês, por exemplo, tá? Só pra ir num certo extremo, um chinês, um japonês, alguém com a língua, um povo com a língua muito diferente do francês. Então, quer queira, quer não, por mais que a gente diga assim, ai, mas francês é muito difícil. Francês é cheio de regra. Ai, meu Deus, a gramática do francês e tal. É porque a gente foca na dificuldade, a gente foca nas diferenças, né? E claro, ainda não deixa de ser uma língua à parte, mas ainda assim tem muita facilidade pela aproximação com a língua, com a nossa língua materna, né? No caso, o português. E com a estratégia certa, com a metodologia certa, gente, conseguir falar francês vai ser algo muito mais rápido e muito mais agradável. Embora não quer dizer que você está falando rapidamente, eu não estou dizendo que você vai parar de estudar rapidamente, tá? Lembra que eu falei? É um longo processo, é para ser um projeto de vida mesmo, tá? A gente segue estudando francês aí durante muitos e muitos anos. É aquela coisa que ninguém quer ouvir. O objetivo não é de forma alguma desmotivar vocês a virem. Pelo contrário, eu quero que vocês tenham noção da dificuldade que vai ser pra quando ficar difícil você não achar que é difícil só pra você. Você pensar assim, ai, mas poxa, mas pra Cecília, pra fulano, pra cicrano, foi tão fácil, se tá difícil pra mim, é porque não é pra ser. Não, foi difícil pra todo mundo. Vai ser difícil pra você também. Mas eu acredito plenamente que ter consciência da dificuldade vai te dar mais força, mais consciência pra passar por elas, tá?
entendermos já por que o Brasil é o 7º país com mais imigrantes desembarcados, né? Não sei se vocês acompanharam a última missão de recrutamento que teve aqui no Brasil. Teve uma missão nacional no Brasil. O que acontece? Eu falei pra vocês, falta mão de obra no Canadá. O que eles fazem? Precisam recrutar no estrangeiro. Quebec faz missões internacionais e faz algumas poucas missões pontuais em países específicos estratégicos para eles, tá? Então, pelo menos uma vez por ano, eles fazem missões exclusivas para o Brasil. Há um tempo atrás, antes do Covid, eles iam todo mês de abril numa missão presencial. Eu estive lá, na cidade de São Paulo, num hotel chiquetoso, uma feira com várias empresas. E você ia, passava, era entrevistado, deixava o seu CV. Era um ambiente muito gostoso. Inclusive, eu fui, eu acho que 2 ou 3 vezes, se eu não me engano. Eu sei que na última eu fui, meu marido participando já da missão de recrutamento. Olha só, gente, ele não participou só de uma, ele participou de algumas missões de recrutamento. E nessa última que ele foi, eu tive a oportunidade, inclusive, de passar a entrevista com ele. Eu cheguei, sentei. Isso ilustra, né, a importância da família inteira começar a estudar francês o mais rápido possível, tá? Porque isso é um argumento na hora de você passar entrevistas de emprego. A prova disso é que, quando as missões eram presenciais, o cônjuge era convidado a participar. Isso aí era bem legal mesmo. Eu adorei, uma adrenalina gostosa, gente. Olha só de onde vêm os imigrantes. Tem aqui outros países, tá? Então, olha aqui, vem da França, da Nigéria, países francófonos, mas também do Irã, da China, no final das contas, porque a China também é gigante, tá, gente? Tem muita gente na China, né? Coreia do Sul, Filipinas, Índia, Paquistão e Estados Unidos. Então, perceba que vocês vão precisar, inclusive, é um país que é composto cada vez mais por imigrantes. Então, quando a gente chega aqui, o sotaque é misturado e é uma coisa linda. A gente vai ter que entender o sotaque francês, vai ter que entender brasileiro falando francês, indiano falando francês, chinês falando francês, por exemplo. Então, é tudo muito variado e é tudo muito rico. Isso faz também com que eles recebam muito bem os estrangeiros, tá, gente? Já ouvi histórias, sim, de pessoas que sofreram preconceitos. Eu, pessoalmente, não posso falar disso, porque eu nunca vivi isso aqui. Estou aqui há pouco tempo, também é verdade. Mas não é algo que é constante aqui, tá? Certamente. Eles precisam de estrangeiro, né, gente? Então, toda vez que eu falo do meu trabalho para as pessoas aqui, eu falo, eu sou professora de francês. Nossa, que legal, o que você faz? Eu ajudo pessoas a imigrarem para cá falando francês. E eles falam, uau, que demais, estamos mesmo precisando de imigrantes. Traga muitos, muitos, muitos mesmo. Eles são receptivos porque eles precisam, gente. Não é só também assim, o Canadá é um país muito legal, eles estão dispostos a compartilharem da qualidade de vida e da riqueza deles aqui. Não, eles precisam de mão de obra. Como eu já falei pra vocês, não é porque eles gostam de brasileiro, não é porque eles gostam do carnaval, do samba, não. É porque o brasileiro é competente e aprende francês e vem se adapta bem, em geral, tá? Porque o choque de cultura não é muito grande. E aqui eu coloquei também artigos em francês, tá? Pra vocês verem que não é assim uma imprensa mal intencionada, né, do Brasil que tá querendo passar uma ideia errada. Mas na imprensa do Quebec tem aqui pénurie de main-d'œuvre, né? Ou seja, penúria, falta, tá realmente um grande problema de mão de obra. Le vieillissement de la population. Então, uma coisa que as próprias notícias, né, estão sempre lembrando a população que temos um problema, a mão de obra aqui tá grave. Então, eles estão sendo conscientizados da importância de buscar mão de obra no estrangeiro. Então, isso facilita bastante a recepção dos estrangeiros, óbvio, né? Então, é diferente você chegar num país como estrangeiro que já tá faltando emprego, né? Já tem excesso de mão de obra e pensa, nossa, mais um aqui pra competir comigo. Aqui não, aqui no caso não tem essa competição. O que tem, na verdade, é a gente suprindo uma necessidade do país, a gente alimentando a economia do país, a gente salvando, né, a economia do país. E aqui, eu coloquei aqui só pra ilustrar aqui pra vocês, olha, no Zambochon, essa foto foi tirada por mim, no Zambochon, que quer dizer nós estamos contratando.
a necessidade de mão de obra existe. O que me motiva é realmente compartilhar com pessoas dessa paixão que é o Quebec, que é a língua francesa, né? Ajudar pessoas que têm o mesmo objetivo que eu a vir pra cá também, como eu consegui. Não foi fácil aprender francês no início. Lágrima que bate. Não foi fácil juntar dinheiro, não foi fácil encontrar um plano Canadá que coubesse o orçamento e a experiência da minha família. Foi suado, foi. Rumo agora, gente, à residência permanente, porque, assim, luta que segue, né? Bisous, merci beaucoup encore une fois et à très bientôt!